Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com a alegria de sempre. Aliás, cada vez mais alegre, porque é uma felicidade a gente estar aqui e buscando sempre fazer, né, esse estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. E a gente aprende tanto, a gente cresce tanto, por isso que é uma alegria cada vez maior. A gente vai fazendo e percebe que a nossa vida vai ficando mais leve, né? Porque a gente percebe que nós somos espíritos e como espíritos devemos ir adiante e nada do que é material pode interferir em nós, espíritos. Ao contrário, nós é que devemos interferir através de nós, que somos espíritos e pensamos. Aqui comigo, nosso amigo e irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, amigo ouvinte. Que a paz se encontre em nossos corações e nas nossas esperanças em relação ao futuro, né? Que é um futuro promissor para todos nós, com certeza. Exatamente. Otimismo, meus irmãos. Esse é o recado, otimismo. Mas nós estamos estudando obras póstumas. O capítulo em estudo é as 5 alternativas da humanidade. O que Kardec faz? Na época, existiam 5 pensamentos: o materialista, o panteísta, o deísta, o dogmático e, claro, o espiritismo, a doutrina espírita. Então Kardec pega cada uma dessas 5, que eram as maiores vertentes, como ele chama aqui, as 5 alternativas da humanidade, eram as 5 alternativas que a humanidade pensava. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por ali, ou eu vou por ali, são 5. Então, já falamos da doutrina materialista, que é aquela que entende que morreu, acabou, não tem mais nada. A doutrina panteísta, que entende que morreu, vai para o todo, é absorvido pelo todo, e aí individualmente nós deixamos de existir. Ou aquela variante do panteísmo, né, que é aquele que quando nós nos aproximarmos da perfeição, seremos absorvidos pelo todo, que dá no mesmo. Dá no mesmo. Né? O deísmo que alguns não acreditam que nós devemos fazer qualquer coisa, está tudo certo, tudo rigorosamente certo, no sentido de que não adianta eu ser bom, que vai acabar acontecendo de acordo com o que Deus quer, e pronto, está destino traçado e pronto, não tem mais, eu não mudo o meu destino, aí é que está, não existe isso, segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos entrar então no na quarta alternativa da humanidade, como Kardec colocou, que é a doutrina dogmática. Vamos entender então o que é isso, o que Kardec quis nos dizer, explicando essa doutrina que à época de Kardec existia e que muito provavelmente hoje ainda existam vários por aí dessa doutrina dogmática. Veja que Kardec apenas nomina a doutrina espírita. As outras são as concepções que podem estar nesta ou naquela religião, mas Kardec não nomina, até porque existem pessoas que têm concepções diferentes estando na mesma religião, né? Então vamos à doutrina dogmática, a explicação de Kardec. A alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser. Sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Desde esse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Nulos lhe são quaisquer progressos ulteriores ou anteriores. Ela será, pois, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida, sendo os maus condenados a castigos perpétuos
e irremissíveis no inferno, completamente inútil lhes resulta todo arrependimento. Parece assim que Deus se nega a conceder-lhes a possibilidade de repararem o mal que fizeram. Os bons são recompensados com a visão de Deus e a contemplação perene do céu. Os casos que possam merecer o céu ou o inferno por toda a eternidade são deixados à decisão e ao juízo de homens falíveis, aos quais é dada a faculdade de absolver ou de condenar. Nota: se a esta proposição final objetassem que Deus julga em última instância, poder-se-ia perguntar que valor tem a decisão proferida pelos homens, uma vez que ela pode ser infirmada. Aqui, então, nessa nota de Kardec, nós podemos imaginar que alguém fale, olha, você vai para o céu ou você vai para o inferno e tal. E como é que eu, sendo um homem falível, posso dizer que o Henrique vai para o céu ou que o Henrique vai para o inferno, ou que o Pablo vai para o céu ou vai para o inferno? Como é que eu, sendo homem, que não conheço ainda nada, absolutamente nada, muitas vezes nós conhecemos as pessoas pelo exterior da pessoa. Eu conheço bastante o Henrique, mas eu não conheço tudo do Henrique. O próprio Henrique não conhece tudo do Henrique. O próprio João não conhece tudo do João. Então, nós muitas vezes achamos que podemos condenar ou absolver alguém pelo que nós conhecemos desse alguém. Então, é mais ou menos isso que essa doutrina prega, né? O dogma do céu eterno, o dogma do inferno eterno. Tem mais texto, mas daqui a pouco a gente continua. Henrique, essa forma de crer, né? Como Kardec explica a doutrina dogmática, diz que nós fomos criados no momento do nosso nascimento. Alguns colocam esse momento na concepção, né? Mas o espírito foi criado e colocado ali naquele corpo naquele momento, ou da concepção ou do nascimento. E aí, quando nós morremos, entre aspas, nós continuamos vivendo, sim, só que se eu fui bom, se eu fui de determinada religião e tal, se eu fiz todos os preceitos que aquela religião manda, eu vou para o céu. Se eu fui mal, ou se eu não cumpri os preceitos da religião, se eu não fui religioso, enfim, eu vou para o inferno. E isso de forma eterna. Aí a gente vê que realmente há um problema seríssimo, por isso que Kardec aqui, vou só terminar, ele fala: separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos, inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. Porque não adianta, nessa concepção, não adianta que eu como Kardec lembrou, que eu fique arrependido do que eu fiz, que eu tente tomar um novo caminho, e aí fica inválido aquele ensinamento que Jesus dá a Pedro, que Pedro pergunta: até quantas vezes devo eu perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes, indefinidamente. Se nós, que somos maus, parafraseando Jesus, temos que perdoar indefinidamente, quanto mais o Pai que está nos céus, né, Henrique? É verdade. Isso me faz lembrar o porquê que Gandhi, quando leu o Sermão da Montanha, ele disse: como pôde esta árvore dar os frutos que deu? E aí ele estabelece aquela sentença: eu aceito o Cristo, mas recuso o seu cristianismo. Exatamente por essas interpretações, onde elas nos afastam de uma concepção mais justa, mais harmônica e verdadeira da criação divina de Deus, dos ensinamentos cristãos, especificamente cristãos, porque a partir de Jesus, e ele dá uma estrutura, né, o conhecimento das relações do homem com seu pai, com seu criador, diferente da concepção anterior. Ele pega aquilo que era verdadeiro e mantém, e fortalece aquilo.
mas aquilo que não era, ele restabelece, dá uma nova ordem ali e exemplifica isso através da sua atitude, como você lembrava ainda há pouco, né, o diálogo com Pedro e todas aquelas circunstâncias, o que difere muito dessa concepção em que posteriormente o cristão, né, ele se permitiu conceber isso, aceitar isso como uma coisa que na verdade é inaceitável. Claro, naquilo que a gente faz para poder compreender. Cada um é livre para escolher o que crer ou fazer, tal, mas nessa concepção onde a gente busca essa relação justa do ensinamento cristão, essa concepção dogmática, ela realmente não funciona, não é por aí. Por isso que eu comecei a falar lembrando o Gandhi, né? Como pôde esta árvore dar os frutos que deu. Verdade. Aqui nesse texto, complementando, inclusive, ele fala separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. Criação, olha só, isso aqui é interessantíssimo. Essa doutrina fala da criação de anjos ou almas privilegiadas, isentas de todo trabalho para chegarem à perfeição, etc, etc. Antes de nós comentarmos esse trecho, queremos dizer que vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Estou eu, João Nogueira, e aqui o nosso querido irmão Henrique Parente, conversando a respeito desse capítulo que fala das 5 alternativas da humanidade. E nós estamos naquela alternativa, como Kardec coloca, que é a alternativa dogmática, a doutrina dogmática. E olha só, criação de anjos ou almas privilegiadas, isentas de todo trabalho para chegarem à perfeição, etc, etc. Me lembra muito a expressão de Jesus. Deus é um Deus bom, é um Deus justo e bom, como lembra na doutrina espírita. E aí Jesus fala, ele faz descer a sua chuva, aliás, subir o seu sol, se erguer o seu sol sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre um e outro filho. Como poderia Deus criar seres privilegiados? Alguns criados perfeitos e o pior, outro, né? Criado eternamente dotado para fazer o mal. O interessante é que a figura do diabo, né, do Lúcifer, ele era um anjo. Então, ele está dentro, primeiro, dessa concepção da perfeição. Quem é perfeito não entra nesse quadro de declínio, porque é perfeição. Ele está naturalmente ligado, identificado com o próprio Criador. Então não tem motivo nenhum, não existe razão para que ele decline e se coloque no sentido de querer ser igual ao próprio Criador. Inveja. Até porque Deus, ele sempre vai estar acima. Claro. Porque ele é o ser incriado, ele sempre existiu. Ele é o único ser eterno, no sentido literal da palavra. Todos os outros se tornam imortais. Né? Entram na eternidade divina, mas todos são criados. Deus é incriado. Então não tem como a gente alcançar a essa estatura nesse nível. Então a gente estabelece um estado, ou constrói um estado de identificação, onde a gente compreende, né, a estrutura dessa divindade, passa a vivenciar, né? Como se fosse falar com Deus face a face, literalmente, como está nas Escrituras e tal. Então, um ser que foi criado perfeito já é um privilégio, como você está dizendo. E alguém que já é perfeito não vai decair, declinar. Claro. Tem alguma coisa errada na compreensão disso aí, na interpretação. Não propriamente no simbolismo, a gente pode até extrair grandes ensinamentos, isso aí. Mas, literalmente, não dá para conceber isso e entender uma justiça, né? Uma compreensão, uma harmonia com relação aos conhecimentos divinos. Ainda mais sendo Deus, como nos fala a doutrina, nós já falamos aqui, Deus sendo justo e bom. Se é justo, meu irmão, não tem o que falar, não tem diferenciação, ele não trata de forma diferente Jesus e o ser pior, aquele ser que está cometendo um crime agora, nesse momento. Neste momento, não adianta, Jesus e este homem, este ser, para Deus, são exatamente iguais. É que nós, ao invés de nós enxergarmos Deus
como Deus é, como Jesus fala à mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, né? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Nós não enxergamos assim. A gente transforma Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Não ao contrário. É o antropomorfismo. E a gente começa a colocar em Deus todos os nossos defeitos. Interessante, João, amigo ouvinte, uma falta momentânea ocasionar uma punição eterna. Exatamente. Né? Um ser humano que vai para o inferno ficar num charco, num lago de fogo, queimando eternamente, só sentindo dor. A gente consegue mesmo conceber a bondade divina promovendo esse tipo de sofrimento, aquele que ele criou e que ainda não é perfeito, porque ainda não se desenvolveu ao ponto de compreender que ele tem Deus em si mesmo. Então ele vai ser punido para sempre. Ele vai ficar num fogo lá borbulhando. Imagina uma água borbulhando, né, no fogo, e chega ali a 100 graus. Imagina, né, quando a gente coloca alguma coisa ali para cozinhar. Só que essa pessoa vai estar viva ali, só sentindo dor o tempo todo. Seria realmente triste, algo, né? Para mim, acho que para o João também, inconcebível. Para muitas pessoas. Eu tenho uma história que diz o seguinte: imagina uma mãe que quando o menino está adolescente, ela é uma mãe solteira e tal, não tem com quem lidar, ela vive de fazer faxina na casa dos outros, é uma mãe muito religiosa, vai lá sempre nos cultos da sua religião e tal, e quando o menino é adolescente, ela vê a morrer, digamos assim, na linguagem mais tradicional. E então, na concepção de céu e inferno, para onde ela iria? Ela iria para o céu, é claro, né? Uma mulher boa, religiosa, cumpridora dos seus deveres, etc. e tal, cuida do filho com um amor incompreensível até para muitos, né? E ela vai para o céu, óbvio. Depois disso, depois que ela morre e vai para o céu, o menino fica órfão. Começa por aí, né? Já começa a história. Ele fica órfão. Como assim? Mas ela tratava ele tão bem, deu todos os conceitos corretos, ele ficou órfão, ficou solitário, nem ninguém da família, nada, zero. Aí esse menino cai nas mãos do crime, ele começa a traficar e etc e tal. Ele, quando completa a idade adulta, já é um chefe do tráfico lá, e ele, num confronto lá com a polícia, veio a desencarnar, veio a morrer. Aí a pergunta, né? Para onde esse menino vai? Vai para o inferno, é claro. Aí a gente pergunta que mãe poderia viver eternamente no paraíso, feliz, vendo seu filho eternamente no inferno infeliz, sofrendo. Que céu é esse, né? Que céu é esse? É esquecimento. Pois é. É um momento de contemplação praticamente como se fosse uma obsessão, né, da contemplação divina, esquecendo de tudo que existe, tudo que você amou. É terrível. É complicado. Não dá para entender isso. Mas vamos aqui ao texto de Kardec, ele coloca aqui as consequências, né? Esta doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. Nós vamos um a um e vamos retornar no próximo programa, porque a gente sabe que não vai dar tempo de falar todos. Olha, primeira consequência, primeiro problema que fica sem solução com esta doutrina, né, do dogmatismo. De onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais, que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou sem inteligência, ou ignorantes, digamos assim? De onde vem isso? Crianças que nascem com inteligências maravilhosas, crianças que nascem bondosas, outras que nascem com inteligência rude, de forma a machucar muita gente, e crianças que nascem no palacete, outras que nascem na choupana, na favela, crianças que nascem com corpo perfeito, outros totalmente deformados, hein, Henrique? Com essa estrutura, né, do corpo que não nasce daquela circunstância, onde ele não tem uma vida como nós todos temos, né? Então, é uma deficiência, como a gente chama. E aí, né?
como explicar essas coisas diante dessa doutrina? São consequências que ficam muito difíceis de você entender e aceitar esse Deus que Jesus nos ensina. E que João Evangelista, na sua epístola, diz: Deus é amor. Deus é amor, exatamente. Isso aí. O segundo problema insolúvel que Kardec está colocando aqui, com essa doutrina dogmática, é: qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada, feliz, sem o trabalho a que os outros ficam sujeitos durante longos anos? Por que são recompensadas sem terem podido fazer o bem, ou são privadas de uma felicidade perfeita sem terem feito o mal? E aí? Se morreu em tenra idade, bem pequenininho, recém-nascido, ela não fez nada na vida, não produziu, não fez o bem, não fez o mal, mas, segundo essa doutrina, vai para o céu. Complicado. É isso aí. Terceiro, Henrique, olha só, qual a sorte daqueles homens maus que não têm consciência de seus atos? Ou seja, aquelas pessoas que têm problemas mentais, né? São especiais, que fazem coisas erradas sem consciência dos seus atos. Qual é, então, a sorte? Qual é o destino? Para onde vão? Vão para o inferno? Mas eles não são culpados dos seus atos. Vão para o céu? Mas por quê? É mérito ou não é mérito? Não é, Henrique? Quarto, onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente. Ou seja, se nós temos coisas boas ou coisas ruins logo quando nascemos, onde está a justiça? Principalmente, como Kardec coloca aqui, das misérias e das enfermidades que as crianças nascem. Uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente, eles nasceram com isso. Está lá, Jeremias fala, capítulo 31, versículo 29, naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram, que se estragaram, mas aquele que comer as uvas verdes, os próprios dentes se estragarão. Então, não existe esse negócio de pecado original, pecado dos pais, os pais pecaram e eles... Não! Cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Não é cada um segundo as obras de seus antepassados, né? Não. Cada um segundo as suas próprias obras. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Os atos bons e os atos ruins. Existe uma evolução em andamento, um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de aprimoramento da própria alma, da própria concepção, das relações com a vida, com as pessoas e com as coisas. E cada vez mais caminhamos para frente, por incrível que pareça. Às vezes a gente vê o mundo ainda tão turbulento, mas já foi muito pior. O planeta Terra já foi primitivo, não é mais já há muito tempo. Provas e expiações, o mal ainda impera, sim, mas as pessoas já estão percebendo a necessidade do bem e das reformas, como o próprio Kardec diz lá em O Livro dos Espíritos. Então, isso, né, se torna hoje uma necessidade, e as pessoas vão buscar cada vez mais o equilíbrio nas relações. É isso, o programa passou rápido, né, Henrique? É verdade. Graças a Deus. Senão que a gente estava gostando, né? Nós estávamos gostando, e vocês gostaram? Então, se gostaram, mande um WhatsApp para nós, 984867633, 984867633, DDD do Rio de Janeiro, 21. Então, meus irmãos, estamos encerrando mais um programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Daqui a pouco vem aí Antônio de Pádua e a Marta Batista com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, desenvolveremos hoje o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Sob o comando técnico do nosso estimado operador Pablo, iremos então pedir ao Antônio que inicie a sua reflexão, que é uma instrução de Erasto, discípulo de Paulo, chegou em Paris, a mensagem em 1862. Então, Antônio, você pode nos falar um pouco sobre os falsos profetas da erraticidade? Sim, Marta. Boa noite para você. Boa noite. Veja bem, esse título, né, os falsos profetas da erraticidade, realmente vem nos chamar a atenção para alguma coisa que muitas vezes nos passa despercebida, né? Quando Jesus falou que tomássemos cuidado contra esses falsos cristos e falsos profetas, na nossa concepção, isso é mais assim, imediatamente ligado às pessoas que estão conosco aqui encarnadas, né? Que eventualmente tentam nos enganar. E nós nos esquecemos de que eventualmente essas pessoas que tentam nos enganar podem estar desencarnadas. Até porque esse conceito de encarnado e desencarnado é um conceito relativamente novo. Foi a doutrina espírita que passou a tratar disso com mais empenho, com mais seriedade, tentando explicar as coisas de uma forma racional, inteligente e científica. Então é muito comum que as pessoas não percebam que há também na erraticidade, ou seja, entre os desencarnados, pessoas que tentam ser ou tentem se passar por cristos ou por profetas. É para isso que Erasto vem nos trazer este alerta. Então ele nos diz o seguinte: os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados, encontram-se também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então, veja bem, muita gente se admira, mas como se o Cristo esteve aqui há 2000 anos e até hoje a humanidade não conseguiu entender o que ele deixou, a sua doutrina? Por que a gente está esse tempo todo e não aceita? Um dos motivos é este. São esses falsos cristos, falsos profetas da erraticidade. Porque contra esses daqui da Terra, muitas vezes para nós não é difícil desmascará-los. Mas esses da erraticidade, que nós não temos assim capacidade de vê-los, só temos comunicação através de médiums, e aí torna-se difícil. A gente tem a tendência de acreditar no que o médium está dizendo, desde o tempo das bruxas, pitonisas, ou lá o que fosse, né? Essas pessoas se diziam representantes de Deus, do Cristo, e torna-se difícil para nós, é muita ousadia nossa não acreditar neles. Então eles conseguiram dificultar muito o nosso entendimento da verdade. São eles que semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros, a se olharem com prevenção.
Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Realmente, nós somos cegos, e esse é o motivo por que caímos na cilada. Agora, temos que examinar bem a cegueira nossa. Pode ser uma cegueira por simples ingenuidade, né? Mas pode ser, às vezes, uma cegueira por conveniência. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos de categoria que eles dizem pertencer, que de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Concordai, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Nós temos dificuldade, às vezes, de confrontar esses espíritos, falsos cristos, falsos profetas, que nós também não temos tanta segurança. Como eu disse, somos cegos, não é? Então temos medo de confrontar. Aí, na dúvida, tendemos a acatar. Mas nós temos que criar coragem de pôr em prática o que nós sabemos, o nosso conhecimento. E se nós estivermos errados nessa confrontação, cabe ao Espírito, então, nos elucidar. E se ele se diz enviado do Cristo, ele vai fazer isso com carinho e com amor, né? Como a Marta falou no outro programa. Com humildade, com amor, como o Cristo fazia. Então ele não vai ter nenhum constrangimento em ser confrontado conosco. É a nossa ignorância que está falando. Eu disse, não aceito isso não, irmão, não acredito nisso, isso está parecendo uma coisa impossível, utópica, isso é muito pueril. Ele não pode ficar chateado. Ele diz, não, você tem razão em contestar, mas vou explicar a você por que é assim. Aí você já começa a dar credibilidade. Agora, se ele bancar um nervosinho e começar a dar chilique, é porque realmente ele não tem fundamento o que ele está dizendo. Nós precisamos ter coragem e fé naquilo que acreditamos. Se nós acreditamos na doutrina espírita, temos que usar esse conhecimento para confrontar esses espíritos malfazejos. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatia. Realmente, seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que os veja aumentar continuamente. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo restrito. Faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando divisão e isolamento. Vejam bem, a recomendação é de Erasto. Repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou na intimidade do lar ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, o que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nestes casos, há sempre motivo legítimo para a suspeição. Então, o espírito que se manifestar, conversar conosco, fizer exigências de cabidas, rituais, cerimônias estranhas, sacrifícios desmesurados, a gente tem que desconfiar, porque não é possível. Jesus não pediu nada disso. Por que um espírito qualquer vai pedir? O Cristo só pediu que vigiássemos e orássemos, que amássemos o próximo. Não pediu para fazer isso, fazer aquilo, nada disso. Não, se começar a pedir coisas mirabolantes, já é motivo para suspeição.
como diz aqui Erasto. Então, não é o que a gente contestar, e nem ter medo de conversar. Amigo, veja bem, você está me pedindo aí, é uma coisa que me parece desnecessária. Eu não vou fazer nada disso. Às vezes até o espírito, como seria do bem, e está acostumado a pedir essas coisas, até porque já está habituado, porque as pessoas gostam também de fazerem essas coisas mirabolantes, porque é mais fácil fazer isso do que se endireitar, vamos combinar. Se ele pedir para a gente tomar vergonha, é mais difícil a gente fazer. Agora, se pedir para fazer isso, aquilo, andar de cabeça para baixo, fazer obrigação daqui, obrigação dali, é muito mais fácil para a gente. Então, isso que eu digo, a cegueira realmente, né? Porque é ignorante, e a cegueira por conveniência. Não é verdade? Uma vez um espírito falou comigo assim: então você faz o seguinte, você vai lá, faz isso, faz essa obrigação, faz aquilo, não sei o quê. Quando ele estava falando, o próprio médium falou assim: não, peraí. Meu pai está dizendo aqui para não precisar fazer nada disso, não. A única coisa que ele quer que você faça é que você continue sendo o homem de bem que você é. Porque ele viu que eu deve ter percebido que eu não ia fazer nada daquilo. Eu estava ouvindo por delicadeza, mas eu não achava necessário fazer aquilo. Então, outro espírito veio lá e falou para ele: para isso aí você não adianta querer engambelar, que ele não vai aceitar. Tá certo, deixa ele fazer como ele está fazendo, que tá bom. Pronto. E eu não precisei nem falar nada. Ele não viu que não ia colar. Então a gente tem que ter cuidado. Lógico que vai contestar com educação. Não tá bem não querer bancar o sabido, porque aí vai se tornar igual. Tem que ser humilde e contar: irmão, veja bem, isso não é bem assim. Não é melhor de pensar, fazer diferente? Se ele acha, não, tem que ser do jeito que eu estou falando, ele vai ter que mostrar pra gente, provar que o método dele está certo. A gente não pode fazer as coisas só porque estão mandando fazer. Tem de certeza igualmente de que quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a este ou aquele, com a exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados por obterem comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham sob domínio de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se exibe com o nome de que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, não permitindo que seja empregado despropositadamente. O Erasto está sendo muito enfático aqui e nos dando coragem para perceber, e se perceber, se desconfiar, agirmos com educação, como sempre estou dizendo, com humildade, com respeito, fazendo justamente o contrário que o Espírito está fazendo, tentando nos enganar. Vamos ser humildes e dizer: olha, irmão, não é bem assim, vamos pensar melhor. Não, isso aqui não está batendo, vamos com calma. Porque, veja bem, existem bilhões de pessoas mais inteligentes que eu, com mais conhecimento que eu, encarnadas aqui na Terra. Existem bilhões de espíritos com mais inteligência, com mais conhecimento que eu, na erraticidade. Então é muita gente que sabe mais, aliás, é muito mais gente que sabe mais que eu do que gente sabe mesmo. Mas eu sei alguma coisa. Então espírito nenhum pode querer agredir o pouco que eu sei. Eu sei pouco, mas eu sei alguma coisa. Ele não pode querer agredir o que eu sei. Entendeu? Se ele fala uma coisa contestando aquilo que eu sei, eu tenho que reclamar. Ele tem que me provar que o que eu sei está errado. Como qualquer pessoa que vem me falar uma coisa que eu estou vendo que está errado, está errado. Ele vai ter que mostrar: não, está certo. Me explicar que eu estou errado. Não pode eu aceitar porque eu estou falando. Por mais títulos que a pessoa tem, todo mundo pode errar, ele pode estar errado. Ele pode dar mais santa boa intenção e está errado. Aquele espírito falou me pedindo aquelas coisas, ele estava na santa intenção, porque ele pedia para todo mundo atendia. Ele achou que eu era mais um. Que é só pedir que vai atender, porque se pedir outras coisas ele não vai fazer. Não, o outro espírito fez não. Para ele você pode pedir o certo, que ele ser um homem de bem. Aí pronto, que ele vai entender o que está pedindo. Se eu sendo um homem de bem, não preciso de fazer nada mais. As coisas vão acontecer.
É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, vejam bem, o conhecimento pouco que eu tenho, mas é alguma coisa. A elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de Paulo. Vejam bem, Erasto está sendo veemente. Ele não está sendo botando panos quentes, não, ele está sendo direto. Porque a mentira a gente contesta com a verdade. E a verdade é simples e direta, ela não demanda rapapé, nada disso. A escuridão se combate com a luz, e a luz é forte, ela é direta, entendeu? Então não pode ser uma luz, né, titubeante, né, tremilicante, não, a luz é a luz. Então se alguém vem com treva para nós, alguém vem com mentiras, nós temos que contestar veementemente, usando, como diz aqui, a ciência adquirida, ou seja, o pouco que eu sei. Então não pode me contestar. Se eu sei que 2 mais 2 é 4, ele não pode me dizer que é Antônio, mas eu sou um espírito tal, eu sou Arquimedes, falando aqui, eu sou Pitágoras, dizendo que 2 mais 2 é 5. Eu não posso aceitar uma coisa dessas. Eu, por pouco que eu sei que 2 mais 2 é 4. Não pode. Eu te digo, não, amigo, você está enganado. Vamos contar aqui uns palitinhos aqui no papel e vamos contar, somar, vamos ver que não é. Eu não posso aceitar só porque um pretenso espírito sabedor de muita coisa está me dizendo. Se ele me provar que eu estou errado, tudo bem, eu humildemente vou pedir desculpas e aceitar o que ele está falando. Mas ele vai ter que me provar. Ele não é melhor que ninguém só porque está desencarnado. Mas Antônio, esse espírito mau, pode amanhã se vingar de você. Não, ele vai se vingar só se eu der motivo, só se eu também estiver aprontando alguma do nível das dele, porque se eu aprontar coisa diferente do que ele apronta, também não vai poder me pegar. Ele vai me pegar se eu aprontar também, se eu estiver enganando os outros, estiver mistificando. Ele vai, o Antônio faz também, aí vai me pegar, tudo bem. Mas se eu agir corretamente, ele não vai me pegar nunca, ele vai sair de fininho e vai cantar outra freguesia. Aqui não vai cantar aqui. Porque um dia eu também vou ser desencarnado, gente. E aí? Vou virar sábio por causa disso? Não. Eu vou saber só o que eu sei agora. Então ele só sabe lá o que ele sabia aqui. Então aqui é gente como eu. Vamos discutir aqui quem é que está certo, quem está errado, quem sabe menos, quem sabe mais. Vamos discutir aqui. Não vamos discutir nós. Agora não vem querer me enganar dizendo, não, porque eu sou fulano. Lá em cima não tem crachá, nem espírito manda com crachá, nem com código de barra, reconhecimento facial, não existe isso lá. Ele está dizendo, para outros espíritos ele não vai dizer porque ele reconhece a vibração dele e sabe que ele é mentiroso. Agora eu não tenho, porque eu sou cego pela ignorância, então eu não tenho como detectar. Mas pelas palavras, usando aqui esses marcadores que o Erasto nos disse, naquela outra comunicação que a Marta estudou no outro programa, e agora novamente, nós temos que observar se é do Cristo mesmo. Vamos ver se Jesus faria assim. Jesus ia me pedir para fazer uma coisa mirabolante. Não, você tem que subir a escadaria da Igreja da Penha de joelho. Jesus ia pedir isso para alguém, gente? Não, você tem que ir não sei aonde, fazer não sei o quê, uma obrigação. Não, você tem que contribuir não sei com quanto. Eu quero saber se Jesus ia me pedir isso. Tem algum texto do Evangelho de Jesus pedindo essas coisas a alguém? Como é que um espírito vem aqui em nome dele me pedir essas coisas? A troco de quê? Então sai fora, na boa. Tô fora. Não queira me enganar. Vai ter que ser muito astuto para me enganar, porque ele vai ter que usar meus defeitos para me enganar. Mas como eu não tenho esse defeito de que dá volta nos, graças a Deus não tenho esse defeito, tem outros, muitos, mas esse de querer enganar os outros, dar volta nos outros, porque sabe menos, ou porque não me conhece direito, eu não tenho coragem de fazer isso com ninguém. Então eles não vão conseguir fazer comigo, só isso. Podem me pegar por outro defeito qualquer que eu tenho, são muitos. Eu estou tentando diminuir, tratar deles com carinho para ver se eu resolvo. Aí eu tenho que me acautelar, mas com este,
não vai me pegar. Então isso aqui eu estou falando com certo conhecimento de causa. Estou aconselhando a quem está ouvindo. Hajam com firmeza, determinação, que vocês estarão do lado do bem, do lado simplesmente de Erasto. Eu acho que não precisamos falar mais nada. Muito bem, Marta. Por hoje é isso aí. Então, vamos encerrar fazendo só uma recomendação, que é justamente a recuperação de tudo que o Antônio falou, e lembrar que, para que a gente tenha realmente uma certeza de que não seremos ludibriados, enganados por um espírito mistificador, o que a gente precisa para ter essa certeza? Nós temos que ter um conhecimento, temos que ter uma moral ilibada, uma conduta boa, excelente, mas é como o Antônio falou, nós ainda temos defeitos que estamos tentando vencê-los, claro, burilando com o maior esforço, com a maior perseverança, mas, paralelo a isso, que lógico os espíritos estão vendo, a nossa boa vontade, no esforço de melhorar, de se transformar, nós temos que ter o conhecimento que a doutrina nos oferece. Por isso, Erasto, aqui, Kardec nos coloca ver a introdução, o item 2, controle universal do ensino dos espíritos, que é para você realmente saber se realmente, quais são as condições que você pode ter certeza que aquela mensagem é uma mensagem legítima de um espírito superior, e também verem o Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, né? Porque muitas vezes a gente verifica que companheiros sérios, em casas espíritas sérias, com bons propósitos, se deixam arrastar por espíritos, né, que num conluio obsediam. E aí fica tudo perdido, porque se as orientações chegarem através de um grupo de espíritos de obsessores, a casa estará comprometida e todas as orientações estarão comprometidas. Então, a única forma de nós distinguirmos o certo do errado é mergulhando no estudo para ter um conhecimento profundo e se transformando, burilando a sua conduta. Não é isso, Tony? Então, com isso vamos dar boa noite a todos, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.